Bom, pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre beleza, só que dessa vez vamos falar de beleza masculina. E beleza masculina é um item controverso, porque nos últimos 20 anos, 10 anos talvez, os homens eles começaram a cuidar mais da sua aparência como forma de melhorar inclusive sua apresentação. E como hoje nós vivemos num mundo que é extremamente social e empurrado também por mídias sociais, vide o número de pessoas que nós conectamos via Instagram, Facebook e outros aplicativos que colocam cada um de nós em contato com milhares, às vezes até milhões de pessoas e que se tornaram pessoas do nosso dia a dia. Pois bem, os homens cuidando da própria beleza, eles começaram a entender que o formato do corpo deles também é algo que tem uma determinação que é meio que genética. Meio não, entre nós aqui, é completamente genética. O formato do homem é aquele formato de V típico, onde os ombros são mais largos que o tórax, que é uma cintura logo depois mais ou menos formada e que parece cintura porque tem um quadril, que é um pouquinho mais exuberante, mas não é tão mais assim. Os homens, em comparação com as mulheres, eles têm bacias sim mais estreitas, porque eles não têm necessidade de ter um canal de parto para poder fazer a entrega de uma criança. Dessa forma, quando a gente olha o físico masculino, a gente olha da função. Vamos olhar no aparecimento do homem, lá no período cenozoico. Tá? O que o homem fazia? O homem caçava, o homem defendia a família, o homem coletava. Então, de fato, ele precisava de membros superiores potentes, porque, de fato, ele tinha que fazer uso deles para garantir o seu sustento. Hoje, os trabalhadores que são trabalhadores braçais, eles mantêm essa proporção. Mas, ainda assim, que eles tenham atividades que sejam muito cansativas, o nível de esforço ele mudou. E nós não vemos 100% do que o homem original era, mas nós vemos aquilo que é determinado, então, geneticamente, para que seja a forma masculina. Quando a gente começa a olhar para o homem, então, que busca uma melhora no trabalho físico, o que a gente vê dos homens que vão para a academia e que vão tentar modificar a forma que eles se apresentam? Alguns erros importantes de avaliação. Primeiro erro de avaliação. O homem ele olha e fala assim, eu tenho que ficar grande. Não tem. Na verdade, esse grande é uma outra coisa que é o que a gente chama de muscularidade. Então, a forma certa de falarmos isso, para que nós tenhamos condição de começar a conectar nossas ideias, é chamar o que de fato é pelo nome adequado. Isso chama-se musculoso. Você sabe do que eu estou falando? A pessoa que tem os músculos aparentes. E muitas vezes os homens eles começam a fazer uma atividade física buscando um tamanho que não é real, muito menos na proporção que ele se encontra. E se ele buscasse ser musculoso, ele ia ter completamente a sensação de tamanho que ele tem. Outra coisa importante, a proporção do que o homem treina na academia muitas vezes não obedece às prioridades que o corpo dele precisa. O que o homem normalmente treina quando ele está começando a treinar? Se você soltar o homem sozinho numa academia, peito. Se deixar ele treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, peito e bíceps. Aí fica aquele peito grande, mas que quando ele põe roupa você não sabe se ele é forte ou se ele está gordinho, porque você está trabalhando o centro do corpo, o tronco, você não está trabalhando proporções. Ou então ele fica estreito e aquilo parece musculoso, mas não é. Sabe qual é o problema? É que as pessoas treinam aquilo que elas veem. Então é muito comum dos homens olharem para a academia e treinarem aquilo que eles estão enxergando. Por isso, treino de peito e bíceps. Segunda-feira, sagrada, peito e bíceps. Hoje mudou um pouquinho, porque eu sei que os homens eles estão treinando peito e bíceps na sexta-feira antes da balada. Eu sei que eu estou falando com você que faz isso, seu danado. Né? Não adianta, viu? Mas isso a gente vai falar em outra aula. Agora, o que adianta? Adianta você treinar o seu corpo nas prioridades que ele estabelece. Tronco sempre será mais desenvolvido porque, sendo um homem, as proporções de testosterona vão fazer com que seu tronco seja mais desenvolvido. E muitas vezes você está treinando demais um segmento e esse segmento ele responde menos porque ele começa a ser um segmento mais cansado, ele começa a ser um segmento mais utilizado. Tantas outras vezes você deixa de treinar outros segmentos que trariam harmonia, por exemplo, dorsais. Para o homem e para a mulher é diferente o treino de dorsais.
Quando uma mulher treina dorsais e ela começa a fortalecer os músculos que são os estabilizadores das escápulas, são esses ossos das costas que conectam os nossos braços, ela começa a perder a cintura. Por isso que a gente insiste que a mulher ela precisa, para manter a forma física dela, ter um treinamento muito delicado de tronco. O homem, quando ele começa a treinar a musculatura dorsal com mais frequência, com mais intensidade, ele começa a ganhar cintura, porque aquele formato em V ele começa a se acentuar. Por quê? A tendência dele ganhar essa musculatura no dorso, ela é maior do que ele engrossar a cintura. Ele já tem a cintura grossa de músculo, ele é homem. Então esse ganho da musculatura dorsal faz com que ele aparente uma cintura mais fina, paradoxal. Segunda coisa que o homem faz, ele começa a treinar mais deltoide, mais ombros. É isso que dá sensação de tamanho no homem. Então muitas vezes vocês olham e falam, nossa, que sujeito grande. Na realidade ele tem um ombro desenvolvido. E muitas vezes é isso que engana as pessoas em relação do peso das outras. O sujeito, ele olha na foto, ele olha um sujeito muito musculoso e ele fala, nossa, esse sujeito deve pesar 100 quilos, 120 quilos. Quando na realidade o sujeito pesa 80, 85. Ué, mas como ele faz isso? Pensa o seguinte, se a gente está falando de silhueta, e essa silhueta em termos de tamanho é condicionada com a distância dos ombros e a proporção deles, quanto mais ombro você tiver, maior você vai parecer. Só que um deltoide, ele pesa 100, 150 gramas, não pesa mais que isso. Se você ganhar 300 gramas de deltoide, você vai olhar na balança, pô, eu só ganhei 300 gramas de músculo, isso é muita coisa. E a sensação que você vai ter é que você dobrou de tamanho. Ainda que a balança mostre um número muito aquém daquilo que você esperava, porque todo mundo que começa a treinar quer olhar a balança subir 1 quilo por dia. Mas isso não acontece, pessoal. Que a média de ganho de massa muscular anual é da ordem de 2,2 quilos. É isso que a gente ganha quando a gente treina, exceto se você está devolvendo músculo para você. Segunda coisa, proporção. O tamanho, ele vai ser conquistado se você souber lidar com proporções também. Então eu falei para vocês que o deltoide é importante ser mantido. E principalmente ser valorizado se aquilo que você quer aparentar é um tamanho mais desenvolvido. Mas se você não treinar membros inferiores, se você não treinar pernas, que nem a gente costuma falar de forma comum, e na realidade perna e coxa, o que vai acontecer? Se você tiver um segmento fraco e um musculoso, ou um segmento que não seja desenvolvido e um desenvolvido, sabe qual a impressão que você vai ter ao olhar? Sempre do menos desenvolvido. Você vai ter a sensação de desenvolvimento quando o seu corpo ele mantém simetria, quando ele mantém proporção. Então vale muito mais um corpo que é treinado de forma adequada e que você consegue manter a proporção, exaltando determinadas musculaturas, e principalmente no caso do homem, musculaturas que não necessariamente ele teria de forma natural, porque a musculatura de membros inferiores eles respondem muito mais a hormônios femininos. Você consegue uma silhueta que lembra muito mais algo que seja atlético, de porte, que te lembre um formato masculino, entre aspas, exagerado, mas exagerado no bom sentido, que foi uma coisa criada e programada, do que necessariamente você treinar só um segmento. Lembra, quando nós começamos nossas aulas, eu falei para vocês da importância de vocês observarem uma coisa e saberem exatamente o que ela é. Contei para vocês a história de quando eu era pequeno, lá no interior de São Paulo, que eu olhava um carro bonito e eu achava que era uma Ferrari. Você não pode fazer isso com o seu corpo. Se vocês, homens, continuarem treinando mais braço, mais bíceps, mais peito e criarem discrepâncias, e nós não estamos nem falando de possíveis doenças ortopédicas, porque elas vão acontecer também quando a diferença de força entre os músculos começa a ficar importante. Nós estamos falando de proporções. Você vai ficar com um físico que é torto. E o torto, pessoal, é mais feio do que o não desenvolvido. Então lembre-se, tamanho é importante, mas você tem que entender que antes do tamanho são os processos de definição para você se mostrar musculoso. E segundo, proporções. Porque se você sair da sua proporção, você não vai ficar grande, você vai ficar torto. E aí a coisa vai se perder.